Glória a Deus, aleluia. Com grande alegria eu cumprimento a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, aleluia. Meu coração está alegre por mais uma vez estar aqui na congregação Cristo Rei e rever os meus irmãos em Cristo, a qual eu tenho um carinho imenso, alegre o meu coração. Deus continue abençoando toda essa igreja e essa linda juventude para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a vida do pastor dessa igreja, o pastor Francisco Almeida, sua esposa, todo o corpo de obreiros. Deus continue abençoando o irmão Francimar, toda a equipe que lidera essa linda juventude por esse trabalho. Parabéns. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Abra a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Deus abençoe a banda da Almadi também, que adorou o Senhor com muita graça, muita unção. Deus continue abençoando a vida do pastor Jânio. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 diz assim: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre firme o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é os que vos chama, o qual também os fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nessa manhã eu quero meditar sobre esse texto bíblico, mais precisamente o versículo 19, a qual Paulo diz o seguinte: não extingais o Espírito, ou não apaguem o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, logo após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, nós vemos ali a ação do Espírito Santo na vida de vários homens e mulheres, a qual pregavam o Evangelho do Senhor a tempo e a fora de tempo. E logo após Paulo, ao ter um encontro com Jesus, nós vemos ali um homem que era perseguidor e passa a ser perseguido por causa do seu amor ao Evangelho de Cristo. E foram várias as viagens ali coordenadas por Paulo e também vários outros homens de Deus. E nós vemos aqui a igreja em Tessalônica. E o pano de fundo para a fundação dessa igreja está em Atos do capítulo 15 ao versículo 18. Você pode compreender e observar como aconteceu aqui a ida de Paulo até os Tessalonicenses e também de Timóteo. E nós vemos a palavra do Senhor expressa aqui, amados, a qual Paulo e Silas, chegando a Tessalônica, pregaram o Evangelho.
E embora estivessem na sinagoga falando do evangelho do Senhor, aqueles que aceitaram e se converteram, mas também aqueles que não aceitaram aquelas ministrações. E aí eles diziam que aqueles homens estavam transtornando o mundo com aquelas pregações. Mas isso não os impediu de continuar pregando a palavra de Deus, aleluia. E por causa disso, Paulo e Silas passaram apenas 3 semanas em Tessalônica, então voltaram para a Ásia Menor. Todavia, em Tessalônica ficou uma igreja de novos convertidos, firmes na fé. Algo que eu aprendo aqui nessas viagens missionárias de Paulo é que nós devemos aproveitar as oportunidades para proclamar o evangelho de Cristo. Ao ponto que nós recebemos essa palavra, o perdão de Deus, necessitamos atender o chamado de Deus de levar esta semente do evangelho a todos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordenança não só para Paulo, mas para todos aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré, a todos aqueles que foram alcançados por este evangelho poderoso. Precisamos aproveitar as oportunidades para levar a semente do evangelho. Não importa, amados, se irão dar ouvidos ou não, porque a ação do Espírito Santo é que convence o pecador, aleluia, do pecado e o transforma em uma nova criatura. Não precisamos nos importar com a reação do povo ao ouvir a palavra, mas tão somente lançar a semente, levar a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus conclua a obra da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens pregavam a palavra de Deus naquele local. Pessoas se converteram, uma igreja autêntica ficou formada ali naquele lugar. Logo depois saíram de Tessalônica, mas Timóteo voltou àquele lugar e ele escreveu uma carta a Paulo dizendo como estavam aqueles cristãos, uma igreja saudável, autêntica. Mas mesmo autêntica e saudável, havia alguns problemas que estavam acontecendo ali no meio daquela igreja. Então houve a necessidade de Paulo escrever 2 cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, trazendo orientações para a igreja de Cristo firmada ali em Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, uma carta composta por 5 capítulos. E no primeiro capítulo nós vemos Paulo expressando as marcas de uma igreja saudável. No capítulo 2, os atributos de um líder espiritual. No capítulo 3, Paulo discorre sobre as marcas de um pastor de almas. No capítulo 4, Paulo fala sobre a vida que agrada a Deus e os fundamentos da esperança em Cristo. No capítulo 5, nós vemos Paulo falando sobre a atitude que a igreja deve ter em relação à vinda de Jesus e como cultivar relacionamentos saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor. E é dentro dessa temática de relacionamentos a qual está inserido o versículo 19 do capítulo 5, o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E quando Paulo fala não apagueis ou não extingais o Espírito, ele nos traz logo a compreensão de que se apaga, remete ao fogo. Ele está trazendo aqui uma expressão metafórica do Espírito Santo expresso como fogo. Ora, o mesmo Espírito que desceu sobre aqueles homens, desceu como línguas repartidas como o quê? De fogo. O nosso Deus, Ele é o próprio fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo que o cristão não pode apagar o fogo do Espírito Santo em sua vida. Aleluia. O cristão, o homem, a mulher de Deus não pode apagar a influência, a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida em situação nenhuma, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das dores, nós não podemos apagar a ação do Espírito Santo de Deus em nós.
A expressão não apagueis traz a ideia de fogo. E na pneumatologia, que é a doutrina que trata sobre a pessoa, o ser e as obras, a natureza e os atributos do Espírito Santo, o fogo aparece como símbolo da ação do Espírito na vida do crente. Ora, o fogo ilumina. O crente que é cheio do fogo do Espírito Santo, ele é diferente. Por onde ele passa, aleluia, o brilho do Espírito Santo de Deus reluz, aleluia. É impossível um crente cheio do Espírito Santo chegar em um local e ninguém perceber a presença dele, aleluia. Pois onde o crente cheio do Espírito Santo passa, ele ilumina, ele leva luz para as trevas, ele leva a verdade do Evangelho expressa na presença do Espírito Santo de Deus. Esse fogo que aquece, pois o crente que tem o fogo do Espírito Santo, mesmo em dias sombrios, em dias frios, o seu coração está aquecido por esse fogo. Esse fogo que traz paz em meio ao caos. Esse fogo que traz alegria em meio às tristezas. Esse fogo ricantarabalaba-cheia. Esse fogo que expressa o poder de Deus em nós. Aleluia. Esse fogo que aquece o nosso coração e não nos traz desânimo, mas alegria e perseverança para permanecer de pé. Paulo diz: sede fervorosos de espírito, louvado seja o nome do Senhor. Significa dizer que esse fogo deve aquecer a minha alma hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano. E o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, aleluia. O fogo de Cantalabás precisa estar presente em nosso altar. Esse altar sou eu e é você. Nós somos o altar de adoração ao nosso Deus. E a presença do Espírito Santo não pode ser apagada, aleluia. Esse fogo que consola. E o próprio Jesus disse aos discípulos: eu irei para o Pai, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem, mas eu vou, e Ele vem, e Ele veio, e Ele está aqui nessa manhã, na minha vida e na tua vida, aleluia. O Consolador, aleluia. Quantas das vezes você passando por lutas, passando por dificuldades, você não ora a Deus e sente como que alguém que te abraça, alguém que te consola dizendo: não temas, filho meu, não temas, filha minha, pois eu sou contigo. Você não está sozinho. E esse abraço do Espírito Santo nos traz a paz da qual a nossa alma tanto necessita. Esse fogo consola, labachore-cantarabanaias. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nesta manhã: não temas, pois eu sou contigo. Aleluia. Deus é contigo, igreja. Lamanabás. Alabás. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus. Alabás, orecantaraia. Creia. E o Senhor está no controle de tudo e da tua vida, aleluia. E esse fogo, ele purifica. Alamande cantaraia. O fogo do Espírito Santo nos purifica de todo o pecado. Esse fogo nos santifica. Esse fogo nos separa. Esse fogo de cantalaba cheia nos faz uma nova criatura. Paulo declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, e é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é cheio do fogo do Espírito Santo, ele vive num processo diário de mudança, de santificação, aonde eu deixo o meu eu, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida e coordene o meu caminhar. Lá, manabás. A palavra do Senhor vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quem opera em nós a santificação, a purificação, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus fez a promessa. O Filho veio, o Filho morreu na cruz, e agora o Espírito Santo concretiza a obra da salvação em nós.
Aleluia. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados todos os dias, para que possamos ter, amados, o caráter de Cristo, para que a nossa vida diária, o nosso viver, possa condizer com a palavra de Deus, para que as pessoas olhem para nós e digam: aí vai um crente, aí vai um servo de Deus, aí vai alguém diferente, um homem honesto, um homem prudente, um homem que anda segundo a verdade, aleluia, que não se curva diante dos banquetes do mundo, mas aquele como que se posiciona como aquele que está alabassura e cantaraia, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Esse fogo purifica. Esse fogo nos convence do pecado. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não temos mais prazer no mundo lá fora. Não temos prazer na carnalidade a qual nós vivíamos antes de conhecer Jesus, de recebê-lo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado e nos mostra o abismo. Aleluia! Ele nos faz ser sensíveis à voz de Deus. Purifica. Precisamos ser purificados. Você está em obra, eu estou em obra, nós estamos em obra. E quem está realizando essa obra de purificação é o Espírito Santo de Deus. E a plenitude nós iremos alcançar na glória, aleluia. Novo nome, novas vestes. É lá, mas enquanto não alcançarmos essa plenitude no Espírito Santo de Deus, precisamos compreender a necessidade de sermos purificados pelo Espírito Santo. É necessário que nós venhamos viver essa santificação. Não por causa da doutrina da igreja tão somente, mas porque a verdade do Evangelho diz que eu preciso mudar, eu preciso parecer com Cristo, eu preciso ser santo como Ele é santo, aleluia. Não é religiosidade, é princípio, é palavra de Deus que nós precisamos viver e obedecer esta verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse fogo purifica e ele também se espalha, aleluia. Quando você é cheio do fogo do Espírito Santo, quem está na tua direita, quem está à tua esquerda, ele é constrangido. Ele olha para você e diz: eu quero esse fogo, eu quero essa graça, eu quero essa unção na minha vida, aleluia. Diferente quando nós estamos perto de pessoas vazias. Quem é vazio não tem nada para oferecer, mas quem é cheio, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer receber também essa graça. Ele se espalha, e estavam todos reunidos em um lugar, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre a casa, e a partir dali esse fogo tem se espalhado, e chegou aqui em Imperatriz do Maranhão, alabaxura e cantaraia na tua vida e na minha vida, aleluia, até os confins da terra, lamás. Este fogo se espalha, lamás, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a operação e a manifestação do Espírito na vida do crente da igreja. Sem o Espírito Santo não há possibilidade de viver um cristianismo autêntico. Sem o Espírito Santo não há possibilidade de viver um cristianismo autêntico. Tem muita lata batendo por aí, mas é só zoada. Vida transformada não tem nada. Mas Deus não quer crente que faz zoada. Deus quer crente com vida transformada, remida no sangue do Cordeiro, aleluia. Que sabe se posicionar diante da adversidade, diante das apostasias, das heresias. Porque aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele não se engana com qualquer vento de doutrina, mas ele é arraigado na raiz, que é Jesus de Nazaré. O Espírito Santo é o agente que representa toda a trindade na vida do cristão e da igreja.
João 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Aleluia. O Espírito Santo é o agente que promove a obra da salvação na vida dos pecadores. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. O Espírito Santo é o guia que conduz a igreja a trilhar nos trilhos da verdade. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir anunciar a vocês, coisas que estão para acontecer. Aleluia. O Espírito Santo é o agente que tem a missão de promover a glória de Cristo na terra. João 16, 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Portanto, a ênfase de Paulo é: não apagueis o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos torna propriedade exclusiva de Deus. Ei, igreja, ei, juventude, você tem um dono. Aleluia. Você tem um dono, e quem sela essa propriedade é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Ele é o selo, é o lacre, e diz: esse aqui o diabo não toca, porque ele é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aleluia. O selo fala de propriedade, de legitimidade. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. E o Espírito Santo é o agente que nos reveste de pleno poder. Aleluia. Aleluia. O poder da igreja está em ser cheia do Espírito Santo de Deus. Esse poder que nos reveste de autoridade para pregar aos cativos e oprimidos. Aleluia. Esse poder que nos impulsiona para chegar nas cadeias. Esse poder que nos impulsiona para chegar nos hospitais. Porque nós sabemos que através da ação do Espírito Santo, aquele que estiver enfermo será curado, e aquele que for cativo será liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus, que opera em mim e em você. Aleluia. A igreja do Senhor, ela é viva, e no meio dela a manifestação de dons espirituais através do Espírito Santo de Deus. E os dons espirituais é para a edificação da igreja, é para a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Precisamos compreender isso. Eu e você fazemos parte desta igreja. E não podemos viver vazios, mas cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus falou: eu vou para o Pai, eu estou indo, mas vocês farão obras maiores do que essas, pelo poder do Espírito Santo. Mas parece que a gente está tão acomodado, está mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas do céu, com o reino de Deus, que parece que a gente não vê mais milagres acontecendo. O que está acontecendo, irmã Vanessa? Precisamos buscar, precisamos desse reavivamento através do Espírito Santo de Deus. Não podemos viver acomodados, frios espiritualmente, achando que estamos vivos, mas estamos mortos faz tempo. Precisamos dessa ação do Espírito Santo de Deus agindo no meio de nós. Precisamos dessa manifestação da glória de Deus em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas aí você diz, irmã Vanessa, mas então como é que a gente apaga ou extingue o Espírito Santo? Apagamos o Espírito Santo quando cedemos à sedução do pecado. Aleluia. Quando cedemos à sedução do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado. E nós vemos na palavra do Senhor vários exemplos de homens que cederam ao pecado e o prejuízo que isso trouxe para suas vidas. Eu acredito que os irmãos conhecem a história de Sansão, nazireu, de nascença. Nasceu para cumprir uma promessa e os planos de Deus. Mas Sansão cedeu ao pecado com Dalila. Prevaricava com o pecado. E por negligenciar os planos de Deus e a missão e o propósito pelo qual ele nasceu. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: que o Espírito Santo de Deus saiu dele, ele nem percebeu. Porque o pecado é assim. Tem nadinha não, tem nada a ver. Você vai lá, cai, pratica. E aí parece que está tudo normal. Eu vou para a igreja, eu canto no coral, canto no vocal, faço tudo. Está tudo bem, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Mas Deus está vendo. E o Espírito Santo de Deus não habita em um templo sujo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E precisamos que esse templo seja santo, para o santo dos santos habitar em nós. Sansão perdeu a presença de Deus e nem percebeu, porque ele estava ludibriado pelo pecado, aleluia. E quantas pessoas não estão dessa forma, dentro das igrejas no pecado, e já não incomoda mais. O pecado é comum, é normal. Cuidado, igreja. Cuidado para que não aconteça a voz o que aconteceu com Sansão. Sem perceber, a presença saiu dele, aleluia. Ele não percebeu. A história de Sansão nos ensina sobre como o Senhor pode usar poderosamente um servo seu, mas ao mesmo tempo nos ensina como um servo pode fracassar espiritualmente se negligenciar a sua comunhão com Deus. Talvez no momento em que Sansão estava com Dalila, pareceu muito proveitoso estar ali aos braços daquela mulher. Cuidado com o pecado. Aparentemente ele é bonito, ele é prazeroso, ele é gostoso, mas o final dele é morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Apagamos o Espírito Santo de Deus em nossa vida quando nós cedemos ao pecado. E o pecado nos faz separação entre nós e Deus. O pecado é um muro, é uma ponte que você coloca entre você e Deus. E quando nós cedemos ao pecado, nós vamos perdendo a sensibilidade, nós vamos perdendo essa presença gloriosa. E aí, daqui a pouco, você não tem mais prazer em vir à igreja, você não tem mais prazer na leitura, você não tem prazer mais na oração, porque o pecado está se alastrando por todo o seu corpo, a sua mente está dominando você, porque o pecado é aquele que escraviza. Você tenta sair, mas ele te prende, aleluia. Mas poderoso é o Espírito Santo de Deus, que nos liberta de todo o pecado, mas é necessário que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu estou arrependido. Senhor, eu errei, mas eu preciso da tua presença, me perdoa. Eu me arrependo. A obra do Espírito Santo de Deus é poderosa, pois ela nos traz ao arrependimento. Ela nos traz ao perdão de Deus, aleluia. Davi, quando pecou contra Deus, ao tomar aquela mulher para si, a matar o seu esposo, ele caiu em si, percebeu o que ele poderia perder. Agora aqui é diferente de Sansão, Davi, porque Davi ele tinha consciência de quem era Deus.
Ele tinha consciência daquela presença poderosa na sua vida. Ele tinha consciência tão grande que a palavra vai dizer que no profundo do seu coração ele desejou: Senhor, não retires de mim a tua presença. Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Eu errei, eu admito, eu pequei, mas não te ausentes de mim, Senhor. É alguém que tem consciência de quem é Deus. Será que nós sabemos quem Ele é? Será que nós já provamos dessa presença poderosa? Pois aquele que pisou no santo dos santos jamais poderá viver em outro lugar sem sentir, sem desejar a presença dEle. Aleluia! 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 O arrependimento de Davi, amados, foi genuíno. Foi genuíno. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. Aleluia. Ele reconheceu o seu pecado. E Deus está de braços abertos para receber, para perdoar os nossos pecados. Mas precisamos de arrependimento. Precisamos da presença do Espírito Santo que nos faz compreender isso. Salmo 51, versículo 11, versículo 10. Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Será que essa tem sido a nossa oração diante do pecado? Será que esse reconhecimento está em nossos corações? Não podemos viver sem Ele. Aleluia. Não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Apagamos o Espírito quando cedemos à sedução do pecado. E a palavra vai dizer que se nós andarmos no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Olha para José. José é um homem que agradou a Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Quando veio aquela mulher de Potifar diante dele, ele não hesitou em pensar duas vezes: se eu caio ou se eu não caio. Ele correu da presença dela, porque quando se trata do pecado carnal, a gente não pensa duas, três vezes. A gente corre e canta rabanaba cheia. Não dá para tutupiar com a carne. Aleluia. Nós precisamos renunciar à nossa carne todos os dias. José correu da sua carne. E a Bíblia vai dizer: estejais vós no Senhor Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para o diabo basta resistir ele. Estar no Senhor, resistir, ele foge. Mas a carne não, a carne é algo mais perigoso. Está em nós. E nós lutamos contra esse desejo carnal todos os dias. Lutamos contra ele todos os dias. E quem nos ajuda a vencer essa guerra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando andamos no Espírito, nós não cumprimos as concupiscências da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Apagamos o Espírito Santo quando deixamos de orar na busca da comunhão com Deus. Esse é outro aspecto que preocupa muita gente. Porque quando o cristão deixa de orar, ele deixa de ter relacionamento com Deus. E quando esse crente deixa de ter relacionamento com Deus, ele se torna um alvo fácil do inimigo. Ele fica frágil para ceder à sua carne, frágil para ceder às tentações. Ele se torna fragilizado pela falta dessa comunhão. E olha que muitos homens e mulheres caíram, pereceram, morreram, porque perderam a sua comunhão com Deus. Aleluia. Estudando a palavra do Senhor, eu vi uma citação que me chamou muita atenção, do pensamento de Martinho Lutero, o precursor da reforma protestante. E quando se fala sobre oração, ele diz o seguinte: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração.
Quanto mais trabalho ele tinha, mais oração ele tinha que desempenhar durante o dia. Porque essa comunhão com Deus lhe dava vitória. Mas enquanto ele não orava, ele já sabia que o inimigo tinha vitória no decorrer do dia. E quantas das vezes acordamos e não falamos com Deus, não nos relacionamos com Deus. Parece que se tornou normal levantar, pegar o celular, ir para o WhatsApp, para as redes sociais, para saber o que está acontecendo, ir para os noticiários, para a televisão, assistir o Bandeira 2, porque parece que é a notícia mais importante do dia. Ei, igreja, ei, juventude, a notícia mais importante do dia deve ser o nosso Oi, Jesus, Oi, Senhor, eu estou aqui reconhecendo que sem Ti eu não posso viver, aleluia. Essa nossa comunicação com Deus, ela deve ser em tempo real e constante. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Não é fazer uma campanha de um mês e acabou, não. É todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque a oração é o nosso oxigênio espiritual. Por isso é indispensável no nosso desenvolvimento que nós pratiquemos a oração. Na oração nos relacionamos com Deus. Falamos o que nós estamos passando, o que nós estamos precisando. Falamos para Ele como é que está a luta diária, como é que está a situação. Nós agradecemos, nós entregamos a Ele o nosso louvor, rendemos a Ele o nosso coração, nos quebrantamos diante da Sua presença. A oração, amados, é uma arma, continua sendo uma grande arma poderosa, aleluia. Através da oração, Deus nos dá respostas, aleluia. Olhe para Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, e ele era um homem excelente. Sobre ele pousava um espírito de excelência, e por isso ele foi destacado sobre todos, aleluia. Deus fez Daniel ser destacado, ele tinha relacionamento. Entrou na cova do leão e nada aconteceu, porque ele tinha relacionamento, aleluia. Não podemos negligenciar o nosso relacionamento com Deus. E é apenas através da oração que nós desenvolvemos isso. É indispensável, amados, desenvolvermos uma vida de oração. As perseguições estão vindo para o Brasil. Lá fora é normal, é comum cristãos morrerem queimados, decapitados por causa do amor ao Evangelho. E aqui no país brasileiro, onde eu já digo lá que havia uma liberdade religiosa, essa liberdade está sendo ameaçada cada vez mais. A ONU já instituiu diretrizes a qual vai impor, já está se falando na imposição do homossexualismo dentro das igrejas, ou seja, para os irmãos aceitarem isso. Vai ter que aceitar, e a igreja que não aceitar vai sofrer sanções. O que é isso? É Jesus Cristo que está voltando, aleluia. E a perseguição já começou aqui no Brasil. E é uma perseguição ideológica. Mas é só quem tem comunhão com Deus que percebe o que está acontecendo. Aquilo que está sendo pregado nas escolas, nas universidades, dizendo que Deus já morreu. Mas olha, Jesus está vivo. Ramanabás. Só quem tem intimidade com Deus percebe o que está acontecendo. Mas ao ver as aflições, ele não se abala. Porque o Espírito Santo de Deus lhe consola e traz alegria e dizer, filho, acalma o coração. É necessário que tudo isso aconteça. Alabaxore cantarabanaia. A palavra de Deus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ora, aquele que perseverar até o fim será salvo. Rimanabás. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é perseverar na oração, no Senhor, na comunhão, na meditação da sua palavra. Como nós apagamos o Espírito? Apagamos quando em nosso coração desprezamos sua verdade revelada. E a maior revelação é esta, é a palavra de Deus. Quando nós desprezamos o que aqui está escrito, nós apagamos o Espírito Santo em nossas vidas. Há um relativismo que diz por aí que cada um tem sua verdade. Cada um tem sua verdade e está tudo certo. Mas não existe várias verdades, só existe uma verdade. E a fonte de toda a verdade é Jesus. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a própria verdade.
verdade, aleluia. E não podemos negligenciar o fato de que Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, aleluia. O salmista vai dizer: medita na palavra do Senhor dia e noite. E aquele que meditar nela dia e noite será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá fruto, que prospera. Aleluia. Não apagueis o fogo do Espírito Santo, mas mergulha na palavra, nessa verdade poderosa. Sejamos constrangidos por ela, sejamos transformados por ela, sejamos avivados por ela, porque não existe avivamento fora da palavra. O próprio avivamento é a palavra de Deus falando aos nossos corações. A palavra. Não podemos negligenciar essa verdade, aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só para aquele que se propõe ser liberto. É para quem deseja ser liberto por essa verdade poderosa. Aleluia. Apagamos o Espírito Santo quando não fazemos do reino de Deus a nossa prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos priorizando Deus ao levantar? Será que estamos priorizando Deus no nosso trabalho? Será que estamos priorizando Deus nos nossos relacionamentos? Será que nós estamos priorizando Deus dentro do casamento, dentro da casa, dentro da família, nos nossos sonhos, nos nossos projetos? Ou será que Deus é só uma porta de escape? Deu errado, Senhor, me ajuda porque deu errado. Não é assim, amados. Precisamos aprender e compreender que o reino de Deus, ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Em primeiro lugar. E aquele que prioriza Deus, ele não passa por necessidade, porque ele sabe que Deus supre todas elas. Ele não vive ansioso. Ele não vive uma depressão como muitos vivem aí fora. E aí alguém, há quem diga: ah, irmã Vanessa, que história é essa de que depressão é falta de Deus? É sim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está plantado nela não vive ansioso, mas tem fé, tem esperança, tem amor no seu coração. E tudo isso nos afasta da depressão, da ansiedade, do estresse. Aleluia. Está vendo o que a falta de Deus está causando lá fora? Destruição total. Pessoas doentes fisicamente, espiritualmente, doenças da alma, está se alastrando lá fora. Os consultórios psicológicos estão cheios de gente com a mente doente. Mas Paulo vai dizer: traga à memória o que traz esperança, traga à memória o que é bom, traga à memória a palavra de Deus para a sua vida e vive em abundância. Alabaxarabanaia. Aleluia. Precisamos priorizar Deus. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui nessa manhã. Você poderia estar dormindo, descansando, porque amanhã é segunda-feira e tem um dia corrido de trabalho. Mas aprove a Deus, você está aqui nessa manhã, demonstrando para Ele, dizendo: Senhor, Tu és prioridade na minha vida. Meu Deus, eu preciso da Tua presença para viver nessa terra. Aleluia. Oh, alabá, chorecanda, alabás. Aleluia. Aleluia. Thomas Arnold dizia: aquele que não conhece Deus, o Espírito, não pode conhecer Deus de modo algum. Aleluia. Ninguém pode ser cristão sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo sem ser regenerado pelo Espírito no corpo de Cristo. Ninguém pode ter garantia de vida eterna sem ser selado pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser capacitado para fazer a obra de Deus sem receber os dons do Espírito. Aleluia. Ninguém está preparado para cumprir a grande missão dada por Cristo sem o revestimento do poder do Espírito Santo. Aleluia. Que possamos andar no Espírito, viver no Espírito, obedecer o Espírito e ouvir a voz do
Santo de Deus. Se coloca de pé nessa manhã, aleluia. Que possamos produzir o fruto do Espírito Santo de Deus diariamente. Pois o fruto do Espírito transforma o nosso caráter, aleluia. E nos faz termos o caráter de Cristo. Que possamos buscar em Deus os dons espirituais para a edificação da igreja. Que possamos buscar diariamente a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Dias difíceis estão por vir, mas a igreja do Senhor, ela não para, ela não desanima, ela não se entristece, ela prossegue avante para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Alabashuri Camparabanaia. Um dia nos encontraremos na glória, face a face com o Pai, e